E agora nós vamos falar de um assunto muito sério que tem destruído famílias, o alcoolismo. Nossa equipe visitou uma reunião dos alcoólicos anônimos e mostra que com força de vontade é possível vencer o vício da bebida e voltar a ter uma vida normal e feliz. Mulher, mãe, uma profissional de sucesso. Não teria por que esconder o rosto, mas prefere ficar anônima. São as sombras de um passado difícil de engolir. Aos 14 anos eu ingeri o primeiro gole e achei muito bom. Eu comecei a falar com todo mundo, a rir, a brincar, né, a interagir com as pessoas. Eu achei isso excelente e pensei, da próxima vez vai continuar acontecendo isso. Então eu vou continuar. Minha preferência era cerveja, bem gelada de preferência. Mas se eu tomasse Campari eu ficava embriagada, se eu tomasse uísque eu ficava embriagada e não queria parar. Então não tinha, necessidade de rotular a substância que continha álcool. No início, a cerveja que dava forças para ela vencer a timidez. Os anos se passaram e beber virou uma doença. E o efeito colateral era assustador. Eu ficava alegre e depois eu ficava violenta. Se alguém viesse falar alguma coisa comigo, eu xingava, falava cada coisa, mas só que as pessoas me contavam no outro dia, eu não sabia. Eu perdia a memória naquela hora, eu não lembrava de nada. Mas essas histórias não começam com anonimato. Muito pelo contrário, começam com festa em bares, mesas rodeadas de amigos ou ainda dentro de casa. São os próprios pais que incentivam os filhos a começarem a beber. Foi o que aconteceu com este rapaz aos 12 anos numa festinha de carnaval em casa. O resultado começou a aparecer 10 anos depois. A longo prazo, o consumo de álcool me trouxe problemas físicos, pelo uso abusivo, e também a questão do caráter. Com o tempo eu acabo perdendo o caráter, eu acabo fazendo coisas que eu dou aquela velha desculpa de não, eu fiz isso porque eu tô bêbado. Então eu vou perdendo o caráter com o tempo e quando eu vejo eu sou uma pessoa que eu nem quero ser, mas a única opção que eu tenho é ser aquela pessoa, porque eu preciso do álcool. Todas essas pessoas hoje estão livres do álcool. Umas a mais, outras a menos tempo. Conseguiram porque se ajudaram. Entraram para os Alcoólicos Anônimos, uma irmandade que oferece apoio a quem decide deixar o vício. Uma decisão que tem que ser pessoal e definitiva. Isso daí é da necessidade de cada um, como eu disse, o que me levou a isso foi a perda da habilidade de controlar a bebida, a quase perda do meu emprego, quase perda da família. Então isso que me levou e que me empurrou para a Irmandade Alcoólicos Anônimos. Cada história é uma história. Cada história é uma história. E o melhor dela é que nós temos todas as histórias felizes aqui no final. Com certeza o final é um feliz, de uma vida feliz e significativa. Eu tentei parar sozinho, não consegui. Vencer a autossuficiência foi complicado para mim vencer a autossuficiência. Então eu precisei de ajuda, abaixar um pouco o meu egocentrismo. E no AA eu encontrei, através da programação de 12 passos, são 12 sugestões, rumo ao autoconhecimento. É onde eu estou buscando saber quem eu sou de verdade. Hoje são 4 anos, 6 meses e 9 dias sem o uso do álcool. Muito bacana, né, gente? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto agora aqui no estúdio. O médico psiquiatra Vicente Ramatiz. Bom dia, doutor. Muito obrigada por ter vindo. Doutor, Alcoólicos Anônimos é o caminho para quem quer se livrar da bebida? É o primeiro caminho. Eu não sei o que teria sido do nosso país se não existissem os alcoólatras anônimos. O trabalho deles para a nossa sociedade é algo assim difícil até de descrever. A gente fica feliz com esses exemplos, que nós vimos aí na reportagem, das pessoas recuperando a família, recuperando a vida, Olha, eu parabenizo vocês por tomarem a iniciativa de divulgar esse tipo de trabalho, porque o alcoolismo, eu considero, em cima das estatísticas que eu tenho ao longo dos anos trabalhando como médico psiquiatra, eu acho que deve ser um dos fatores mais negligenciados na saúde pública no nosso país, sendo que é com certeza um dos maiores fatores de doenças e gera todos os outros tipos de problemas em outras áreas. Fala pra gente, doutor, quais os efeitos do álcool no organismo, a curto e a longo prazo, Bom, a curto prazo todos nós sabemos que alterações orgânicas, no sentido de o indivíduo ter alteração psicomotora,
tanto é que a gente está aí brigando pela lei seca, porque a pessoa fica sem condições de dirigir, e alteração cognitiva. E essas alterações cognitivas, elas são muito importantes, porque vão interferir na psique do indivíduo, a forma de se perceber o que está se passando realmente em volta dele. Sempre dá uma percepção um pouco equivocada das coisas. A gente viu o rapaz falando na reportagem que ele perdeu o caráter, né? Isso é uma coisa grave. Grave porque o nosso organismo, ele não é afeito a essa substância álcool. E, portanto, as alterações que ela vai promover no cérebro é um leque de perturbações mentais enormes que acontecem. Doutor, a gente ouve dizer, né, que uma tacinha de vinho por dia faz bem para a saúde, faz bem para o coração. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu fico triste de ouvir esse tipo de colocação. Eu fico muito triste de ver isso. O que acontece? Não é verdade, na sua opinião, doutor? Não. Vamos colocar da seguinte maneira: o custo-benefício. Supondo que realmente essa substância, o vinho no caso, através da substância que tem na uva, o resveratrol, que possa causar um benefício ao coração. Então, se vem da uva, por que necessariamente seu vinho que contém álcool? Né? Por que não um suco de uva? E, em segundo ponto, vamos dizer nos malefícios. Esse uso diário vai criar uma série de problemas orgânicos, vai afetar o fígado, vai afetar o pâncreas, vai afetar todo o sistema gastrointestinal. Não é uma coisa sensata. Eu considero isso mais uma insanidade. Então, não devemos tomar a tacinha de vinho todo dia, de forma alguma. Essa colocação, ela é realmente perigosa, porque é a justificativa que as pessoas estão querendo. Nós temos que perceber o que é álcool. É uma substância depressora do sistema nervoso central, que é uma droga. Né? Tanto é que hoje, os cursos, os trabalhos de dependência, eles falam álcool e outras drogas. Nós temos que entender que o álcool é uma droga. Doutor, outra coisa, tem milhares de pessoas que dizem que bebem socialmente, né? Tomam aí a cervejinha no fim de semana e realmente, aparentemente, não ficam alterados. Eles acham, garantem que não estão fazendo mal nenhum para a saúde deles, que isso é um benefício, né? Um lazer. O que o senhor tem para dizer para essas pessoas? O álcool, por ser uma substância depressora do sistema nervoso central, ele age como se fosse um tranquilizante. O indivíduo, quando ele vai tomar uma cerveja depois de um dia de trabalho, ele está tendo o mesmo efeito que se estivesse tomando um tranquilizante. Ele está relaxando, mas ele também está adquirindo os malefícios disso, sendo que esse consumo é que vai levar à dependência. E nós não podemos pensar dessa maneira que isso seja bom. No futuro, nós vamos ter as pessoas pensando nesse flash que a sociedade vive nesse momento voltado ao consumo de álcool e outras drogas, como uma lembrança ruim, assim como nós temos hoje lembranças ruins de outras coisas de séculos passados. Tem que ter um cuidado também com essa história de beber, às vezes até dentro de casa. Nós vimos ali o depoimento do rapaz dizendo que ele teve contato com a bebida em família, numa festinha dentro de casa. E os jovens estão iniciando na bebida cada vez mais cedo, né, doutor? São dois fatores. O primeiro é que os autores estimam que 1 em cada 4 pessoas tem a predisposição a adquirir dependência, alguma forma de dependência. Então, quando um pai está dando uma bebida ao filho, ele está tendo 1/4 de chance de estar empurrando esse filho para um abismo. Está ali começando uma série de problemas na vida de alguém que poderia ser, se não brilhante, pelo menos ter uma vida bastante estável. E quanto aos jovens, infelizmente nós temos essa questão de que toda a publicidade, todo o glamour que se envolve em relação ao consumo de bebida, faz com que os jovens queiram antecipar a sua idade adulta e fizeram disso um ritual. Então nós temos aí os jovens hoje cada vez mais cedo procurando beber. E o álcool pode afetar o desenvolvimento aí dos jovens, dos adolescentes? Nossa, afeta completamente, claro. Aí vai afetar tanto a parte do crescimento físico como na parte do desenvolvimento mental. Doutor, não podemos esquecer que ele desenvolve depressão.
Ah, é verdade. Desencadeia, Muitas pelo menos. pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, né? Tem pessoas dependentes aí na família, estão passando por muitas dificuldades, tem famílias destruídas. Que recado o senhor dá para essas pessoas? O cidadão ele precisa desenvolver uma sabedoria própria. Nós temos que lembrar que nós temos instintos de sobrevivência. Esses instintos têm que nos dizer o que é ruim, o que é frio. Da mesma maneira como, quando a gente vai comer, a gente espera a comida esfriar se estiver quente demais, nós temos que pensar também nas substâncias como álcool, que está sendo jogado para o organismo fazendo mal. E quanto a quem já está com um problema, nunca perder a esperança, porque existem tratamentos, existem grupos que se propõem a fazer esse tipo de trabalho e tem sido bem feito. Ok, doutor, eu te agradeço muito. Estou vendo que você trouxe um livro, né? Fala rapidinho aí, esse livro foi escrito pelo senhor. O Armadilha Social é como nós designamos o ato de beber. Quando em casa os pais estão servindo bebida aos filhos ou se embebedando na frente dos filhos, eles estão preparando uma armadilha social. Ok, doutor, lhe agradeço muito por esse alerta contra o álcool, né? Por essa esperança, né? Para as pessoas que estão passando por essa dificuldade em casa. Muito obrigada pela presença do senhor.